somente 20% do cerrado está conservado. Isso significa que, se nada for feito, em alguns anos, boa parte das espécies vegetais e animais que compõem a região vão deixar de existir. Por isso, o cerrado tem sido palco de projetos e iniciativas que visam a preservação da área. O Plano de Combate ao Desmatamento é um deles. O compromisso é com a comunidade internacional. No ano passado, o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gás carbônico no painel intergovernamental sobre mudança climática, realizado em Copenhague. No Cerrado, a meta é diminuir em 40% as emissões até 2020 e o principal alvo é o desmatamento. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente elabora um plano de ação. A lei estabeleceu o horizonte de 2020 como nosso compromisso de redução das emissões. Então, o nosso desafio agora é traduzi-la em meios concretos. Para isso, o plano é o instrumento que nós temos para, executar essa política voltada exatamente para garantir essa diversidade do cerrado de um lado, diminuir as emissões, né? Uma vez que, se aumentarmos as emissões, significa, portanto, a contribuição do Brasil para o aquecimento global, e felizmente o Brasil está comprometido com uma outra agenda, que é essa agenda de redução das emissões e, portanto, garantir também a manutenção da sua biodiversidade, seja ela na Amazônia, seja ela no Pantanal, no Cerrado, na Caatinga, na zona costeira, enfim, esse é o nosso propósito. O plano ainda está na fase de consulta entre os órgãos federais e só vai sair do papel após um decreto do presidente Lula. No projeto, a prioridade está dividida em 3 frentes. O aumento das áreas protegidas do Cerrado, já que hoje as unidades de conservação somam somente 7% do bioma. O ordenamento territorial, que será feito através de um zoneamento econômico para identificar quais as áreas devem ser protegidas e quais podem ser ocupadas para incrementar a produção. E ainda o incentivo às atividades produtivas sustentáveis, que tragam renda sem agredir a natureza. Nós estamos nessa fase, estamos apresentando ao restante do governo federal essa proposta, para que ela seja absorvida, sobretudo pela área que trabalha com incentivos econômicos e que acaba fomentando as atividades econômicas na região. Sem o envolvimento desses ministérios, vai ser difícil alcançar aquela proposta que o Brasil levou em Copenhague no fim do ano passado. O governo federal busca uma parceria com os proprietários de terra para recuperar as áreas de reserva legal e de preservação permanente em todo o país. No ano passado, um decreto presidencial simplificou a regularização, estabelecendo que a partir do dia 10 de dezembro estava proibido o desmatamento. Quem aderir ao programa terá as multas suspensas e um prazo para recuperar o que já foi devastado. A gente espera que haja um maior equilíbrio entre os biomas, né? A gente espera que a condição de sustentabilidade da produção brasileira ela seja de fato implementada com o respeito ao que hoje rege o Código Florestal Brasileiro, a manutenção das reservas legais, das APPs, e isso vai levar a incorporação de carbono, redução das emissões, e aí teremos a manutenção da biodiversidade, né, do Brasil e também a manutenção da segurança do planeta com relação ao aquecimento global. Nas áreas liberadas para a produção agrícola, a Embrapa Cerrados desenvolve projetos para aumentar a produtividade da terra e evitar que novas áreas sejam abertas. Nesse espaço piloto de 20 hectares, estão sendo feitos testes para integrar não somente a lavoura e pecuária em um mesmo terreno, mas também a floresta, através da plantação de eucaliptos. Essa área é uma área que era uma pastagem em degradação, com baixo potencial produtivo, e que a gente vem corrigindo a fertilidade do solo ao longo de já é o 2º ano de cultivo de soja, visando recuperar a fertilidade do solo e, ao mesmo tempo, paralelamente, o eucalipto foi implantado na área e ao final dos 4 anos de cultivo de grãos e o eucalipto já crescendo, nós vamos ter um sistema que a gente chama de silvopastoril implantado, que é a produção a produção pecuária, pode ser tanto de corte como de leite,
numa área onde você tem uma melhoria da ambiência, a presença das árvores, a sombra. Então, a partir do 4º ano, nós vamos implantar uma pastagem aqui, já com solo corrigido e um potencial de produção muito acima do que a gente encontrava aqui antes da implantação dessa tecnologia. O pesquisador explica que com o sistema de rotação ganha a natureza e também o produtor. Estudos apontam que pelo menos metade das pastagens do cerrado estão degradadas. Com a baixa fertilidade do solo, a menor produtividade do capim, o que aumenta o custo de produção. Sem contar o aumento da erosão. Por outro lado, a integração dos sistemas aumenta a eficiência no uso de fertilizantes e diminui a quantidade de plantas invasoras. A integração dos sistemas é uma estratégia para intensificar o uso da terra, ou seja, se a gente está produzindo, se a gente consegue intensificar, ou seja, a gente consegue produzir uma maior quantidade, seja de produtos de origem animal ou vegetal, numa mesma área, com isso a gente acaba criando um efeito que a gente chama de poupa-terra. Se eu intensifico a produção na mesma área, consequentemente, eu evito que novas áreas sejam incorporadas ao sistema de produção. Então, com essa legislação hoje desafiando o produtor, ou seja, ele vai ter que recuperar suas áreas ao invés de desmatar novas áreas. Os sistemas integrados e intensificados são uma alternativa para que ele possa produzir mais e seguir adequadamente a legislação que está sendo colocada hoje. Em paralelo, outra pesquisa busca descobrir formas de recuperar as áreas de preservação devastadas. Em 2 anos, a pesquisadora Lidiamar Barbosa acredita que poderá ser definido um modelo de restauração ecológico para o cerrado. Nós estamos buscando testar algumas metodologias para acelerar o processo de restauração. Então, a gente vai utilizar espécies arbóreas e arbustivas nesse processo de acelerar a restauração e que sejam atrativas à fauna, para que possa trazer semente de outros fragmentos do cerrado e enriquecer esse solo para que a recuperação seja mais rápida. Mas a dimensão de tempo na natureza é outra. O rápido aqui pode significar até 1 década para que os pesquisadores testem as metodologias e elas passem a ser incorporadas pelas políticas governamentais. Todo projeto de restauração ecológica ele precisa ser monitorado. Então, são projetos de longo prazo de duração, de 4, 6, 10 anos, que você vai tendo resultados, como hoje a gente já tem resultados excelentes para a Mata Atlântica, mostrando o que é mais viável ou não. Então, a partir dessas técnicas, que a gente está também elaborando as nossas metodologias, para que vai verificar o que vai ser realmente mais viável para o cerrado. E a seguir, histórias de pessoas que viram no Cerrado uma oportunidade de expandir os negócios de forma sustentável. O Repórter Justiça volta já.